Uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal é se engenharia é realmente tão difícil. Devido a isso, nesse vídeo, obviamente, vou estar respondendo essa dúvida para você. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo. E antes de começar esse vídeo, gostaria de lembrar vocês sobre algo muito importante. Tem muitas pessoas que perdem oportunidades de emprego por não serem fluentes em inglês. Então, se você quer se tornar fluente em inglês com um método muito mais rápido e também por um preço completamente acessível que você pode parcelar em até 12 vezes, conheça a jornada do autodidata em inglês e comece a aprender inglês hoje mesmo. Então, gurizada, muitas pessoas têm o desejo, têm o objetivo ao longo do ensino médio por terem uma facilidade com as disciplinas de exatas em fazer engenharia, mas nem sempre precisam ter facilidade com as exatas. Elas podem simplesmente gostar da área de engenharia e elas têm esse desejo, essa vontade de cursar engenharia. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem essas pessoas que têm o objetivo de cursar engenharia, tem pessoas que também gostam da área, mas têm um certo receio de cursar engenharia por aquele medo de engenharia ser muito difícil, de não conseguir dar conta, de não ter capacidade para estar aprendendo. Isso também, principalmente, por muitos comentários aí na internet, que a gente vê muitas pessoas falando que a engenharia é realmente muito difícil. Também temos muitos e muitos memes na internet falando aí sobre engenharia, que a engenharia é impossível, que os estudantes de engenharia envelhecem por estudar tanto, estudantes de engenharia parecendo com mendigos por estudar muito, porque a engenharia é completamente difícil. Mas afinal de contas, será que isso tudo é meme? Ou de fato a engenharia é algo assim totalmente impossível? Então assim, gurizada, eu não vou mentir aqui para você de falar que a engenharia é fácil. De um modo geral, ela não é fácil, mas também não é difícil a ponto de ser impossível, a ponto de que só pessoas que têm o QI totalmente acima da média consigam cursar engenharia. Não, não é isso. Pessoas dedicadas, pessoas esforçadas conseguem cursar engenharia tranquilamente. Basicamente, no início, tu pode ter algumas dificuldades grandes, porque é uma diferença assim, é um choque de realidade você sair do ensino médio e entrar na faculdade. Só que isso é normal, isso é com todos os cursos, é totalmente normal. E também tem uma grande diferença entre a matemática da engenharia e a matemática do ensino médio. Geralmente no ensino médio não é tão cobrado, geralmente no ensino médio os professores eles dão uma certa facilitada e na faculdade não tem isso. Na faculdade os professores têm que cobrar, eles vão cobrar e é isso aí. E o conteúdo ele é um pouco mais difícil inicialmente, principalmente se você não tem uma boa base de matemática, que nem eu não tinha uma boa base de matemática. Por isso que no início da faculdade eu tive uma certa dificuldade, porque eu não tinha uma boa base de matemática. Mas nesse início vai ser um choque de realidade por essa questão dessa diferença entre a faculdade e o ensino médio. Só que assim, se você estudar, se você se dedicar, se você buscar aprender, se você, entre aspas, buscar tirar o prejuízo, você vai conseguir aprender. Não precisa se preocupar, não precisa pensar que você vai estudar e não vai conseguir aprender. Não se preocupa. Se você estudar da forma correta, se você buscar as melhores formas de aprender e de se desenvolver, você vai sim conseguir aprender. Não precisa se preocupar quanto a isso. E assim, a engenharia, ela tem uma grade curricular totalmente inteligente. Por quê? As matérias, conforme vai passando os períodos, as matérias vão ficando mais difíceis, tá? Isso é verdade. O pessoal fala, a engenharia com o passar do tempo, ela vai ficando cada vez mais difícil. Isso é totalmente real. Só que assim, você entra na faculdade de engenharia, você inicialmente vai ver cálculo, física, geometria analítica, mecânica, computação. Essas disciplinas, elas vão ser inicialmente difíceis para você, por essa questão de você sair do ensino médio e entrar na faculdade, ter esse choque de realidade, mas você consegue aprender essas disciplinas, tá? Você pode até ser reprovado em alguma delas, é totalmente normal, mas se você for se dedicando e se você for estudando, você vai conseguir aprender e vai tirar de letra. Só que essas disciplinas, elas são ferramentas para você nas disciplinas depois. Então, por exemplo, no caso da engenharia elétrica, você vai ter cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo numérico e equações diferenciais ordinárias. Essas disciplinas, elas servem de ferramentas para, por exemplo, sistemas dinâmicos,
controle 1, controle 2. Então, como são disciplinas mais matemáticas, mais específicas da área de engenharia elétrica, você vai ter sido preparado inicialmente para essas disciplinas. Então, por mais que essas disciplinas específicas elas sejam mais difíceis, elas são mais difíceis na questão teórica, mas na questão da prática, elas estão utilizando das ferramentas matemáticas, das ferramentas físicas e mecânicas que você aprendeu lá no início do curso. Então é tudo uma preparação, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, tudo é uma engrenagem que se encaixa para você construir o seu conhecimento como engenheiro. Então não precisa se desesperar que você vai chegar lá no final do curso, vai ter disciplinas impossíveis. Não precisa se preocupar. Tudo que você vai aprendendo ao longo do curso, tudo vai sendo como uma engrenagem que vai te ajudando a construir esse conhecimento. De um modo geral, sim, as disciplinas elas são difíceis, elas não são nada fáceis, tá? Você vai precisar estudar bastante, você vai precisar se dedicar bastante e vai demandar muito tempo estudando. Isso é totalmente normal. Só que se você já entrar com esse pensamento, é impossível, é muito difícil, as suas dificuldades vão ser ainda maiores. Então não precisa ter esse pensamento, não precisa se preocupar quanto a isso, porque você consegue aprender. No início você vai ter dificuldades, você vai tirar essas dificuldades de letra e depois as coisas vão se tornando mais fáceis. Basicamente, conforme você vai aprendendo a estudar, no final do curso você vai estudando bem menos. A sua curva de conhecimento é basicamente assim: no início você estuda muito e vai diminuindo o tempo de estudo, que nem eu. No início, eu basicamente estudava o dia inteiro. Ao final do curso, eu estudava 2 dias, um dia antes para a prova, e eu tirava uma nota bem melhor do que eu tirava lá no início do curso. Isso com as disciplinas do final do curso sendo muito mais difíceis. Como você já passa muito tempo ao longo da faculdade aprendendo a estudar, você chega lá no final do curso tão calejado, tão experiente, que você já sabe o que você precisa estudar, porque tu sabe o que vai cair na prova e como vai cair na prova. Então você não precisa no final do curso se matar de estudar tanto, mesmo que as disciplinas são mais difíceis. Não, você já tem mais facilidade, você já tem os macetes do estudo da engenharia. Então, por mais que as disciplinas fiquem difíceis no final, você já vai ter muito mais experiência de estudo, você já vai ter todos os macetes e isso vai tudo facilitar para você. Então, assim, a engenharia ela não é fácil, mas ela não é o bicho-papão como a maioria dos memes traz pra gente, tá? Não precisa se preocupar com isso, porque se você se dedicar, se você estudar, com certeza você consegue tirar de letra. Então a engenharia, ela é basicamente uma construção de conhecimento. Você não vai aprendendo coisas aleatórias, a não ser que tu, faça uma disciplina optativa, mas mesmo as disciplinas optativas, elas utilizam de ferramentas, elas utilizam de matérias anteriores que você aprendeu. Então tudo que tu aprende na engenharia tem um objetivo. Tem um objetivo para você aprender cálculo, tem um objetivo para você aprender física, tem um objetivo para você aprender mecânica, tem um objetivo para você aprender sobre tudo. Porque ao final do curso você vai estar utilizando tudo. Ao longo do curso você vai estar utilizando cada ponto, cada detalhe, cada coisinha que você estiver aprendendo, você vai utilizar. Então não precisa se desesperar no início do curso, cálculo é impossível. É normal você ter dificuldades com cálculo, todo mundo passa por dificuldades, mas essas dificuldades elas vão sendo superadas e no final tu consegue se formar em engenharia tranquilamente. Então é isso, gurizada, basicamente isso. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Eu também peço a você que deixe a sua sugestão de conteúdo, algo que você quer ver aqui no canal, que com certeza estarei trazendo para você o quanto antes. Não se esqueça de deixar aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube e apareça para mais pessoas. E é claro, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.